Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus, meus irmãos. Quero meditar com vocês hoje na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Jesus Cristo é o modelo. Jesus Cristo, o nosso Salvador, é o modelo, é o exemplo maior, supremo. É a quem nós devemos seguir e imitar. Jesus, meus irmãos. Não olhe, meu querido, para a esquerda nem para a direita. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nessa passagem nós vamos ver como Jesus se comportou e nós precisamos da graça, da capacitação do Espírito Santo para também andarmos como Jesus andou. A Bíblia diz, meus irmãos, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Nós devemos ter essa perseverança de andar nas pisadas de Jesus. E olha que modelo, que exemplo perfeito Jesus foi para a humanidade. Por isso que ele é o nosso Salvador. Olha o que diz então Filipenses 2, versículo 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então Paulo ele entendeu. Jesus é o modelo. Jesus é perfeito. Então vamos pensar, gente, igual Jesus pensava. Vamos pensar como Jesus pensava. Esse é o padrão, meus irmãos, do cristão. O padrão é a mente de Cristo. A cosmovisão cristã deve governar a nossa vida, deve nos direcionar para as nossas tomadas de decisões. O padrão do cristão é a mente de Cristo e não a cultura ao nosso redor. Cultura, né? Cultura. Nós vemos hoje aí umas festas carnais que chamam de cultura. Vemos aí rituais religiosos macabros que exaltam demônios e as pessoas estão chamando isso de cultura. Nós vemos aí tanta imoralidade sexual, até mesmo crime, né, de pedofilia disfarçado de cultura. Mas o padrão é a mente de Cristo. Não é o que a rede de televisão diz. Não é o que o artista tal disse. E nem também simplesmente o que alguma igreja, algum líder religioso disse. É a mente de Cristo Jesus, meus irmãos. E o povo de Deus precisa estar unido nisso. Tenham o mesmo modo de pensar. A unidade ela começa na forma de pensar. Essa humildade aí, essa submissão, de aprender um com o outro e ambos aprendendo de Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui que Jesus também ele vai dar esse exemplo de humildade e de submissão a Deus em primeiro lugar. Então nós precisamos estar unidos no mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. O versículo 6 diz: sendo ele em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que se deveria apegar. É verdade? Hoje a pessoa ela alcança ali uma posiçãozinha, ela se apega àquela posição e ela se acha melhor, ela se acha dona de tudo e ali, meus irmãos, vai simplesmente ofendendo pessoas, ferindo pessoas, diminuindo pessoas, magoando pessoas e não promove ali edificação e salvação. E nós vemos que Jesus, mesmo ele tendo aquela natureza divina, ele não se agarrou aos seus direitos, aos seus atributos divinos, algo que se deveria apegar, né? Se alguém gosta de se apegar aí a grandes posições, Jesus ele abriu mão da sua glória. Aleluia! Por isso que ele é o exemplo, meus irmãos. Manso e humilde coração. Por isso que ele é Salvador, o próprio Deus se fez carne, abriu mão de sua glória para nos alcançar na nossa fraqueza. Então a verdadeira grandeza não é se impor, mas saber se esvaziar.
Jesus, ele não se apegou na forma de Deus. Ele não se considerou igual a Deus. Olha o versículo 7 agora. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Olha para você ver, forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então é isso, a verdadeira grandeza é essa, meus irmãos. Não é se impor, falar que é dono disso, falar que é o líder daquilo. Não adianta se impor. Tenha que se sujeitar para servir. Tenha que se esvaziar para servir. Esse é o estilo de Jesus. E como que vai servir? Do jeito que Deus está direcionando. Porque as pessoas queriam que Jesus serviam do jeito delas. Você sabia, meus irmãos? O povo queria fazer de Jesus um rei terreno. Mas Jesus não veio para fazer a vontade do povo. Jesus veio para servir o povo fazendo a vontade de Deus. É aí que a gente tem que vigiar, meus irmãos. Que o ser humano é manhoso, meu irmão. Ah, mas o bichinho é manhoso. Ele quer te manipular, ele quer abusar. Ele quer simplesmente olhar para o seu próprio interesse. E aí, se você não satisfaz o interesse, a expectativa daquela pessoa, ela vai dizer que você não está servindo a Deus. Mas não importa o que vão dizer, irmão. Importa o nosso coração diante de Deus. Jesus, ele se esvaziou servindo a Deus. Ele se fez servo, mas fazendo a vontade de Deus. Por isso que ele é esse exemplo supremo de humildade na prática, de servo, de filho de Deus. Aleluias! E nós vemos aqui, meus irmãos, que ele fez isso por amor. E ele fez o que era certo. Não adianta fazer coisa errada por amor. Tem que fazer o que é certo por amor. Jesus, ele se identificou com a humanidade, como um ser humano, para morrer pelos nossos pecados. Então o ser humano não queria que ele morresse. O ser humano queria que ele estivesse ali reinando, multiplicando pão e peixe, curando doença. Mas o certo era ele morrer na cruz, para nós sermos purificados do nosso pecado. Diz mais no versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo de Jesus, irmãos. Obediência completa. Obediência completa. Jesus foi até o extremo ali da cruz, na obediência. Ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Deus Pai ali virou as costas para ele. Ele teve que se afastar da presença de Deus ali para receber o pecado da humanidade. Então Jesus Cristo é esse exemplo e nós devemos seguir em nome de Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Ou seja, a exaltação vem depois da humilhação. Então, para se humilhar, é necessário imitar Jesus. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.